Olá pessoal, tudo bem? Voltamos com o Minuto Gestão com Cláudia Pereira e hoje nós temos um convidado especial. Eu não sabia que depois de mais de 20 anos de formada, teria a honra, a satisfação de entrevistar esse especialista que nós trouxemos hoje. O professor Marçal Justem Filho, ele é reconhecido nacionalmente e internacionalmente. Ele é autor de uma das maiores obras do direito administrativo e na área específica de licitações e contratos do Brasil, talvez do Brasil. Todos aqueles que labutam nessa área específica do direito administrativo, que é licitações e contratos, obrigatoriamente já leram a obra dele, né, que é Comentários a Licitações e Contratos. Então, eu tenho a honra, a satisfação de trazer hoje para vocês, o nosso público, esse presente, que é essa entrevista com o grande professor, o grande mestre, o professor Marçal Justem Filho. Professor, seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. E a primeira pergunta é: como podemos identificar no bojo da Lei 14.133 as normas gerais de licitações e contratos? Olá, é um prazer estar aqui no site Cada Minuto com a Cláudia Pereira para responder algumas perguntas, especialmente no atual cenário da Lei 14.133. A primeira é como identificar as normas gerais no bojo da Lei 14.133. A questão das normas gerais é um tema muito relevante porque a Constituição assegurou à União competência para editar normas gerais sobre licitação e contratação administrativa, o que significa que as normas editadas pela União, quando gerais, vinculam não apenas a órbita federal, mas todas as demais órbitas federativas. No entanto, é assegurada uma margem de autonomia a cada ente federativo para editar normas do seu específico interesse. Perfeito, professor, entendi. Professor, qual a importância dos princípios para a Lei 14.133? Um tema que sempre é problemático é a importância dos princípios. A partir da Constituição de 1988, passou a haver o reconhecimento da natureza normativa dos princípios e passou a ser dada aos princípios uma importância muito significativa e muito relevante. A grande dificuldade é que os princípios, por sua própria natureza, não têm um conteúdo único pré-determinado e, quando nós aludimos aos princípios norteadores da licitação e da contratação administrativa, o artigo 5º da Lei 14.133 arrola um elenco de princípios, é muito problemático extrair desses princípios uma única solução, uma solução precisa e exata que oriente o aplicador. Essa é uma circunstância que se verifica não apenas em relação à licitação e contratação administrativa. Ela se verifica sempre que há invocação a princípios. Justamente por isso, a Lei 13.655 de 2018, que alterou a LINDB, estabeleceu uma exigência no artigo 20 de que nenhuma solução seja fundada em princípios abstratos de conteúdo indeterminado, sem uma concretização para as circunstâncias da realidade que permita estabelecer uma definição mais precisa sobre a amplitude normativa do princípio. Portanto, a relevância do princípio continua existindo, mas ele não é uma solução autônoma, autossuficiente, que isoladamente permita ao operador encontrar uma solução. É necessário definir, em termos concretos, qual é o conteúdo do princípio. Entendi, professor. Professor, a concorrência que está prevista na 14.133 é a mesma que está prevista na 8.666? O que muda? A concorrência da Lei 14.133 é idêntica? É a mesma concorrência da Lei 8.666? Não. Embora a manutenção da terminologia, há uma modalidade de licitação que é bastante distinta na Lei 14.133 relativamente àquela que havia na Lei 8.666 com o mesmo nome, concorrência. A sistemática da Lei 14.133 é distinta daquela prevista na Lei 8.666. A principal diferença é que as modalidades de licitação previstas não mais são vinculadas ao valor da contratação.
a concorrência é contraposta diretamente ao pregão na Lei 14.133. O pregão é reservado para a contratação de objeto comum e a concorrência é a solução usual, mais comum para contratos, para licitar contratos que não têm objeto comum. A distinção se reflete, por outro lado, nos critérios de julgamento. Há uma possibilidade na concorrência de um critério de julgamento de técnica e preço, e há uma previsão de que mesmo nas hipóteses em que haja o critério do menor preço, na verdade o melhor preço, na verdade o menor desembolso, essas são inovações marcantes da Lei 14.133, há a obrigatoriedade de uma fase dentro da concorrência de competição entre os interessados, entre os licitantes, depois da apresentação de propostas. Por outro lado, o modelo da concorrência envolve uma etapa inicial de julgamento de propostas e somente se passa a análise de documentos na fase seguinte, e até se prevê na lei que usualmente somente serão exigidos os documentos de habilitação depois de exaurida a fase de propostas e somente em relação àquele licitante que tiver apresentado a melhor proposta. Pessoal, vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos. Os processos licitatórios em órgão público são sempre motivo de dor de cabeça. Controlar tudo que envolve esses processos é praticamente impossível. O Licite Legal surge como uma ferramenta imprescindível para resolver os problemas dos processos administrativos, incluindo as licitações. Com ele, você armazena os documentos na nuvem sem risco de extravio. O sistema é adaptável ao fluxo organizacional de cada unidade administrativa. Você pode visualizar a linha de tempo com indicação dos atos e prazos percorridos durante o processo administrativo. E ainda, controlar os prazos e quantitativos dos contratos ou atas de registros de preços. Você tem acesso às informações em tempo real de onde estiver. O sistema ainda oferece módulos de gestão de contratos e controle do envio dos processos licitatórios ao Tribunal de Contas do Estado, evitando multas e ações de improbidade. Ganhe mais segurança, eficiência e economia. Professor, por que alguns doutrinadores defendem que a Lei 14.133 ela revogou a súmula 473 do STF? De fato, alguns doutrinadores reputam que a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal foi revogada pela Lei 14.133. Certamente, ela foi afastada relativamente ao âmbito de licitações e contratos administrativos. Uma das inovações marcantes da Lei 14.133 se refere à disciplina de nulidades e invalidades. Nós sabemos que a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal reconhecia a competência da administração pública para desfazer os próprios atos quando eivados de nulidades, sob o pressuposto da ausência de efeito, inclusive para beneficiar alguém, nas hipóteses de invalidade do ato administrativo. Essa solução tinha sido já afastada pela Lei 13.655, que alterou a LINDB, e que foi formalmente disciplinada para fins de licitação e contratação administrativa no bojo da Lei 14.133, que reconhece a possibilidade de atos nulos e inválidos serem preservados, serem mantidos os efeitos decorrentes de atos nulos, ou eventualmente haver a modulação dos efeitos de uma decisão invalidatória. Isso não significa ignorar a prática de atos ilícitos e reprováveis, nem deixar de punir esses atos viciados e defeituosos. Cabe apenas a preservação do ato com a adoção de providências destinadas a reprimir e a punir as condutas reprováveis. Professor, para finalizar o programa, é correto afirmar que a Lei 14.133, ela de certa forma reduziu a intensidade das chamadas prerrogativas extraordinárias da administração pública? Sim, parece-me correto
afirmar que a Lei 14.133 reduziu a intensidade e a amplitude das chamadas prerrogativas extraordinárias da administração pública. Por um lado, parece-me que foi ampliada a autonomia da administração pública para disciplinar, por meio do contrato, o regime jurídico da contratação administrativa. Acho que houve uma redução daquela força normativa autônoma prevista na Lei 8666 para as prerrogativas extraordinárias, de tal modo que na lei anterior, na Lei 8666, essas prerrogativas se incidiam de um modo ilimitado, tal como se fosse dispensável a sua previsão específica no corpo do contrato. A Lei 14.133 amplia a autonomia da administração pública, inclusive para disciplinar a questão de prerrogativas extraordinárias de competências asseguradas à administração pública. Por outro lado, a lei estabeleceu limitações mais intensas a poderes que a administração pública tinha no tocante, por exemplo, a deixar de pagar ao contratado, a emitir determinações no sentido de suspender a execução do contrato. O regime jurídico da rescisão do contrato foi muito mais minuciosamente disciplinado pela Lei 14.133, que estabelece uma diferenciação entre os casos de rescisão do contrato por culpa do particular ou sem culpa de qualquer das partes, dos casos de rescisão por culpa da administração, estabelecendo um regime muito mais severo que delimita as chamadas prerrogativas extraordinárias. Professor, é verdade que o senhor está escrevendo um novo livro sobre a Lei 14.133 e como é que nós podemos fazer para adquirir essa obra? É verdade, eu estou lançando um novo livro, um livro de comentários à Lei 14.133, que foi resultado de um esforço muito grande. Eu me dediquei a escrever esse livro durante alguns meses, agora no início de 2021, e o livro vai ser editado pela editora RT, Thomson Reuters, está em pré-venda, em lançamento no site da editora e tem até uma promoção bastante significativa. E eu espero que esse livro possa despertar o debate, possa facilitar a aplicação da lei e que seja um instrumento de auxílio a todos. Por outro lado, eu tenho me dedicado a fazer vários vídeos sobre o tema. Se vocês tiverem interesse, vocês podem me seguir no Instagram, Marcal Justin é o meu endereço. É sempre um prazer conversar sobre a Lei 14.133. Professor Marçal Justin Filho, quero agradecer novamente a sua participação, dizer que o Minuto de Gestão Pública está de portas abertas, sempre que o senhor quiser tratar aqui sobre assuntos como licitações e contratos, sobre gestão, estamos aqui aguardando o senhor de portas e coração aberto. Muito obrigada pela participação e para os nossos internautas, até breve, até a próxima semana com mais Minutos de Gestão. Um abraço.